Ei, você não sabe a diferença entre essas palavras? She, her, hers, her, he, his, him. What? Qual que é a diferença entre she e her? Quando que eu vou usar his, him? Gente, é tanta opção que é capaz da gente se perder. Mas vem comigo que até o final desse vídeo você vai aprender exatamente como usar cada uma dessas palavras e eu vou te passar um monte de exemplo. Vamos nessa! Então vamos lá, gente. A nossa aula de hoje é sobre pronomes. Eu sei que esses nomes, né, esses termos, às vezes podem vir carregados de ai meu Deus, já falou isso, nem quero mais ouvir, né? Parece que a gente já se trava justamente porque parece que é um termo muito complexo, mas vocês vão ver que não é. E o que são pronomes? Pronomes são palavras que substituem substantivos. E o que são substantivos? São nomes, são lugares, são objetos e assim por diante. Então, pronomes são palavras que nós usamos para evitar de ficar repetindo a mesma coisa o tempo inteiro. Por exemplo, Gabby is a nice girl. She is so smart. Gabby is a nice girl. A Gabby é uma garota muito legal. She's very smart. She's so smart. Ela é muito inteligente. Então, ao invés de repetir Gabby duas vezes, né? Gabby é muito legal, Gabby é muito inteligente, eu uso o she ao invés do nome dela. E isso é um pronome. She é um pronome. Luke is very funny. I like him. Luke is very funny. I like him. Então, Luke é muito divertido. Eu gosto dele. Gosto de quem? Do Luke. Então, ao invés de falar Luke é um cara muito legal, eu gosto do Luke, eu gosto dele. Esse é outro pronome. E hoje nós focaremos principalmente na terceira pessoa do singular. Principalmente o she e o he. Ela e ele. Caso você queira que eu traga os demais pronomes, é só deixar um comentário aqui embaixo que eu posso trazer essa aula pra vocês. Mas hoje nós só vamos trabalhar com she, he e os outros pronomes associados com eles. O que eles significam? Bom, she é ela, he é ele. Só que tem uma questão aqui. Nós usaremos she e he somente para quando ela ou ele realizar uma ação. Então é só isso. O sujeito, que vai ser she ou he, que vai realizar uma ação, e o resto da frase, o complemento. Vamos de exemplos. She likes to study. She likes to study. Ela gosta de estudar. Ela, she, likes, gosta, e o resto da frase, to study. Então, ela realiza uma ação. He loves to cook different meals. He loves to cook different meals. Ele ama cozinhar refeições diferentes. Ele ama. He loves. Ele e uma ação. Ele realiza uma ação. She works on the weekends as well. She works on the weekends as well. Ela trabalha aos finais de semana também. Ela trabalha. Ela realiza essa ação. Certo? He drives to the gym. He drives to the gym. Ou seja, ele dirige para a academia. Ele dirige, ele realiza uma ação. Então, essa que é a ideia principal. Você tem que pensar que o she e o he sempre irão realizar uma ação. E isso não depende do tempo verbal. Se for presente, presente contínuo, passado, futuro, não importa. She e he realizam ação. Ok? Vamos ficar com isso em mente. E caso você queira saber qual pronome que eles são, no caso, são os subject pronouns. Subject pronouns, que é o sujeito que realiza uma ação. Realiza ação. Ação, ação, ação. She e he. Sempre. Agora, quando ela e ele viram o assunto da frase, eles fazem parte da frase, mas não são eles as pessoas que realizam as ações, aí a gente muda um pouco. Porque eles são os coadjuvantes da frase, eles não são quem realizam as ações mais. Então eles ficam meio que segundo plano, sabe? Só que a grande questão é, pra nós às vezes é um pouco difícil, porque em português é tudo igual. É tudo igual, a gente não tem que se confundir, não tem que se preocupar, tudo tranquilo. Agora em inglês muda um pouco. A gente já não vai mais usar o she e o he. Agora é o her e o him. Sempre quando ela e ele tiverem o sentido de assunto, como se fosse até o mesmo objeto ali dentro da frase, que até esse é o nome do pronome mesmo, object pronoun, aí a gente vai usar her e him. Por exemplo, eles estão falando dela. Ela é o assunto. Quem tá falando? Eles. Ok? So, they are talking about her. Eles estão falando sobre ela. Nesse caso, eu não posso colocar o she no final da frase, porque ela não tá realizando nada. Quem tá realizando são eles. They are talking about her. Então, ela é o assunto. Então, a gente vai colocar o her. I don't know if I want to invite him. I don't know if I want to invite him. Eu não sei se eu quero convidá-lo. Se eu quero convidar ele. I don't know if I want to invite him. Veja, quem que tá escolhendo aqui? Quem tem o poder de decisão? Eu sou o sujeito principal da frase. Ele é o assunto da frase. I don't know if I want to invite him. Eu não sei se eu quero convidá-lo. We don't talk to her anymore. We don't talk to her anymore. A gente não fala com ela mais. Então, nós não fazemos mais isso. Nós não falamos com
ela. You should talk to him. Yeah, you should talk to him. Você devia falar com ele. Você que devia fazer isso, né? Vai lá conversar com ele. Ele é o assunto, ok? Então, por isso que é muito comum você ouvir por aí que a gente vai usar o her e o him no final da frase. No final das contas, eles são os assuntos, então acaba ficando por último na estrutura mesmo. Então, se pra she e pra he a gente pensava em ação, pra her e pra him nós vamos pensar em assunto. E mais uma vez, tem essa questão de aparecer no final de frases, então isso pode te ajudar. Lembrando que tanto she e her podem ser traduzidos como ela, assim como he e him podem ser traduzidos como ele, mas não tem as mesmas funções. Não tem, a gente acabou de ver. E caso você tenha curiosidade de saber, esse grupo do her e him nós chamamos de object pronoun. Object pronoun. E é aquilo que eu falei, né? É um objeto da frase, faz parte da frase, faz parte do contexto, mas não é a pessoa que realiza a ação. Entendeu? Agora, por último, mas não menos importante, eu vou juntar duas categorias aqui. Por quê? Deixa eu me explicar. Porque quando a gente fala sobre possessivo, já tá na cara aqui pra você que alguma coisa é de alguém. Alguém tem posse sobre alguma coisa, certo? Pois é. Só que no Grammaticaise essas duas coisas são separadas, tá? Mas eu vou ensinar pra vocês juntos e depois eu mostro o que é o que pra ficar mais fácil. Mas você já pensa aí que é o possessivo, é posse, a pessoa é dona de um negócio. E pra isso a gente vai usar her ou hers e no masculino só his, ok? Então olha só, her, hers e his. Então, olha só esse exemplo. This is her computer. This is her computer. Or, this computer is hers. This computer is hers. E bom, qual que é a grande questão aqui? Essas duas frases elas podem ser traduzidas basicamente da mesma forma, só que elas são estruturadas de formas diferentes. This is her computer or this computer is hers significa esse é o computador dela. Só que, quando a gente tem essa primeira versão do this is her computer, a gente está descrevendo o computador, né? Esse computador é dela. Enquanto eu falo this computer is hers, eu estou focando muito mais na posse do que descrevendo o computador em si. Então essa é a diferença entre esses dois pronomes. Quando o pronome vem antes do objeto, ele é um adjetivo, ele está ajudando a caracterizar o objeto, no caso o computador, para falar que o computador pertence a ela. É uma característica daquele computador. Assim como, por exemplo, se eu falar que o computador é vermelho, né? Red computer. Ou se o computador é grande, big computer. Então, lembre-se dessa questão. Eu estou dando característica ao computador. Agora, quando eu falo ao final, this computer is hers, eu estou focando na posse. Mas no final das contas, as duas frases podem ser traduzidas da mesma forma, mais uma vez. Apesar de que, dependendo do contexto, você pode preferir por uma frase ou outra. Só que aí, se eu fosse, por exemplo, trocar pelo masculino nesse caso, eu trocaria por his em ambos casos. This is his computer and this computer is his. Porque no masculino não muda mesmo, ok? Então vamos dar uma olhada em outros exemplos. This is his dog. This is his dog. Esse cachorro é dele. This dog is his. This dog is his. Esse cachorro pertence a ele. This dog is his. That girl is her sister. That girl is her sister. Aquela menina é irmã dela. That girl is her sister. Those people are his family. Those people are his family. Aquelas pessoas são a família dele. Those people are his family. That is her house. That one. That is her house. Or that house is hers. That house is hers. Aquela casa é dela. These are his kids. These are his kids. Esse aqui são os filhos dele. These kids are his. Ou seja, mesma coisa. Esse aqui são os filhos dele. Maravilha? Então, a única separação que a gente tem que pensar aqui, apesar de que os dois estão falando sobre posse, é que o que vem antes do que está sendo caracterizado, nós vamos chamar de possessive adjectives. E o que vem lá, por último, no final da frase, nós chamamos de possessive pronouns. Possessive pronouns. E eu sei que é muita informação de uma vez, mas faz exatamente isso que eu te passei na aula de hoje. Vai tema por tema nessa sequência, que eu tenho certeza que com o tempo vai clarear muito mais esse assunto pra você, alright? Então, só pra recapitular, o que nós temos? Nós temos she e he, ela e ele, que realizam a ação, que normalmente vão aparecer ali no começo da frase, mas sempre colados, sempre colados com um verbo, com uma ação, ok? Se não tiver esse sujeito, não tem ação, não tem frase. Não tem jeito. Agora, quando a gente tem o ele e o ela lá no final da frase, é quando eles são o assunto. E daí a gente tem que pensar em her e him. Agora, se nós estamos falando sobre posse, sendo para descrever algum objeto ou até mesmo enfatizar quem tem posse sobre alguma coisa, nós vamos usar ou her ou hers
ou his. Combinado? Então faça essa sequência. Trabalhe bastante sobre ações, depois pense em assuntos e por último pense sobre posses. Assim vai ficar muito mais fácil de você memorizar e praticar os pronomes da terceira pessoa do singular, sem contar com o it que a gente não viu na aula de hoje. E sabe por que eu não falei sobre o it hoje? Porque a gente já falou um pouco sobre ele em outra aula que eu já gravei aqui pra vocês. Então vem aqui nessa aula ou na descrição aqui do vídeo que vai ter esse link pra vocês. Maravilha, guys! Então, se você curtiu essa aula, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhe essa aula pra dar aquela força, porque nós estamos aqui lutando para alcançar mais pessoas a ter liberdade para falar inglês fluentemente. Então, ajude a gente a compartilhar essa aula e também não se esqueça de dar o seu like se você curtiu esse vídeo, ative o sino de notificações, porque a gente vai postar muita aula ainda em 2022 e quando você estiver assistindo esse vídeo no futuro. Então, aperta aí o sininho pra você não perder nenhuma notificação aqui do canal. E eu também quero saber quais as dúvidas que vocês têm, como eu posso ajudar vocês hoje, ok? Então deixem suas dúvidas, deixem suas sugestões aqui embaixo, porque eu adoro ler os comentários de vocês e quem sabe o seu comentário pode virar uma aula aqui no canal. Maravilha? Então eu espero sua participação, compartilhe o vídeo e a gente se vê no próximo. Thank you so much for joining me today and I see you on the next one. Bye! Temos o primeiro! Show!